Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos ao último dia de Comex Digital Talk. Vocês acabaram de ter uma conversa sensacional de como que a JAS conseguiu otimizar seus processos de comércio exterior através da tecnologia. Um bate-papo excelente da primeira sessão do último dia de evento. Agora, com a rota da inovação do comércio exterior, mercadoria já está dentro das empresas, a mercadoria já foi importada, é hora da gente entender um pouquinho como que a gente vende essa mercadoria, faz a distribuição dela no mercado nacional. E para isso nós temos aqui um convidado que eu conheço já desde o ano passado, estamos aí conversando já para fazer uma grande parceria, né, Matheus? Exatamente. E que tem tudo a ver com esse momento. O Matheus, ele é um grande especialista em como vender essa mercadoria, né? Como a indústria vende a mercadoria acabada, como a comissão importadora e distribuidora vende a mercadoria importada, e consegue trazer para nós aí bastante conhecimento, e a gente vai ter um bate-papo excelente sobre a venda dessa mercadoria. Matheus é CEO da Plumes. Plumes é uma grande empresa de CRM voltada à indústria, à importadora, à distribuidora, um CRM de vendas que faz ali todo o processo de gestão comercial da empresa, até ali é o envio da proposta, como todos os dados ali, processos desse cliente no processo comercial, e ele vai trazer um conhecimento para a gente gigantesco. Matheus, obrigado pela sua presença, seja bem-vindo ao Comex Digital Talk. Thiago, agradeço muito as suas palavras, agradeço o convite também. Vamos bater um papo legal sobre vendas hoje, né? Nossa intenção, a grande intenção é educar o mercado dos novos processos, as novidades que o mundo de vendas está trazendo, né? As coisas estão mudando muito faz algum tempo, principalmente com a ascensão do digital. Então, a gente julga muito relevante bater um papo sobre isso, né? Para o pessoal se atualizar, né? O Brasil está precisando se atualizar. Com certeza. A primeira dica que fica aqui é o que dou. Vendas não é em planilha, hein, gente? Pelo amor de Deus, vamos lá. Sensacional. A gente tem vivido um momento comercial muito interessante, né, Matheus? As tecnologias ajudando os gestores comerciais, os diretores das empresas e a equipe a conduzir as atividades e o processo dentro do cliente. E existem muitas questões a serem envolvidas, principalmente quando a venda é B2B. Então, hoje, como a grande maioria das empresas que aqui estão nos assistindo hoje, elas importam essas mercadorias ou os insumos para produzir, e no final das contas, elas têm que vender para outra empresa, né? A gente tem visto, inclusive, um Pareto 80-20, de 80% B2B, 20% B2C, tem entrado nesse mercado bastante, só que a grande maioria vem de empresa para empresa. Me conta um pouquinho, Matheus, na tua visão, na visão da Plumes, na visão do Matheus, quais são as principais questões envolvidas na venda B2B? Bom, a primeira questão quando a gente fala de venda B2B é que a gente está lidando com um público geralmente um pouco mais profissional, né, e mais racional do que uma venda B2C. Né? Então, nesse momento, a gente para pensar que o desejo, né, os desejos do ser humano, as sensações, as emoções, elas começam a ser deixadas um pouco de lado, abrindo espaço para uma venda um pouco mais racional. Por quê? A gente continua vendendo para seres humanos, né? Isso não muda, né, em nenhum momento. A diferença é quando a gente tem seres humanos discutindo entre si, desenvolvendo ideias entre si, a razão tende a superar a emoção, né? Quando a gente tem mais de uma pessoa envolvida num processo de compra. Então, a primeira coisa que a gente sempre tem que entender é, quando a gente está vendendo, né, para um público B2B, a gente está vendendo uma coisa racional, a gente está vendendo um valor palpável, né, e a gente tem que trabalhar em cima disso. E, claro, o mercado, além de vender esse valor palpável, ele também está partindo para um outro espectro, que é a venda de experiência, a venda de serviços, né? Então, não basta mais a gente importar um produto, né, e tentar entregar ele para o mercado porque ele é o melhor produto. Hoje, o mercado está tendendo a evoluir para uma venda muito mais voltada para serviço, atendimento, apoio, né? A gente está vendo empresas, né, principalmente B2C, claro, a gente tem que dar o exemplo do B2C, empresas como o Nubank, com NPS de 87, né, crescendo de forma exponencial, sem quase investir em marketing, né? Então, a gente tem que trazer esse nível de experiência para a venda de B2B. As empresas que estão trabalhando dessa forma estão crescendo muito. Outro ponto importante, né, que a gente tem que levar em consideração também, que é uma venda processual. Né? Então, quando a gente fala de B2B, a gente tem que levar o processo em consideração, por quê? A gente tem que lidar com complexidade, a melhor forma de lidar com complexidade é tentando amarrar isso a processos pré-definidos, testes e evoluindo. Então, a venda B2B está seguindo um caminho cada vez mais científico, né? E esse é o próximo passo, né, para as empresas, aqui no Brasil, principalmente, começarem a entender como crescer, como ganhar mercado frente
né, a players externos que estão vindo cada vez mais para o Brasil também. Enfim, né, um processo muito científico. Matheus, você tem toda a razão. E muita gente acha que venda é dom ainda, né? Não, venda ela é científica, ela é muito estudo. A gente tem que analisar o cliente, entender esse cliente. Daqui a pouquinho eu vou te fazer uma pergunta-chave sobre o cliente. Perfeito. O que eu tenho visto bastante é que as empresas elas têm elas não têm um problema de venda, porque elas têm uma solução boa, um produto bom, mas elas não conseguem gerar uma demanda, ou elas falam que é muito caro gerar demanda. E me fala, na tua visão, gerar demanda é caro ou não? Quando a gente sabe que vale a pena? Uma coisa que a gente já sabe do mercado é que reter um cliente é muito mais barato do que adquirir um cliente novo, isso é fato. Só que quando a gente fala que a gente quer crescer, né, existe, claro, um limite, né, do que a gente consegue fazer com a nossa base de clientes atual. Então, uma estratégia que o pessoal usa para expandir o faturamento é, por exemplo, tentar aumentar o market share de vendas em um determinado cliente ou dentro da carteira de clientes. Só que existe uma outra forma, né, principalmente para empresas que não se consolidaram no mercado como um todo, né, que não dominam o mercado, que não são top of mind, né, que é expansão de carteira. E nesse momento a gente fala assim, né, de geração de demanda. E o que é geração de demanda? É basicamente a gente conseguir trazer mais interessados no que a gente vende, né, para aí sim conseguir fechar mais negócio, ter mais empresas para vender, seja de forma recorrente ou de forma casual. O que a gente precisa é trazer novas empresas para poder expandir carteira e vender mais. Então, gerar demanda pode ser caro sim, só que hoje existem diversas formas de fazer isso de maneira mais barata, principalmente com o advento do digital que eu citei anteriormente. Então, o mundo digital ele abriu portas enormes para a gente trabalhar com atração de demanda. Né? Esse mercado de distribuidores é um mercado propício para isso, por quê? É porque é um mercado que ainda não está trabalhando com força. Quando a gente olha empresas de tecnologia, está todo mundo ali. Né? O mundo está abarrotado. Né? 5 anos atrás, a gente viu empresas de tecnologia crescendo de forma absurda, porque pegaram uma estrutura digital, né? Um mundo digital completamente vazio, né? Cheio de demanda, né? e sem ninguém explorando. Esse momento ele está propício, né? Para empresas que trabalham com produtos, distribuidoras, importadoras, porque é um mercado que ainda não está sendo explorado. Então tem espaço para gerar demanda via Google, investir em marketing pago na internet. Muita gente, né, acaba ficando receoso porque como é que eu vou saber se funciona? Eu nunca testei, eu não sei fazer, né? Mas na realidade você tem muita empresa hoje, primeiro educando, né, trabalhando com isso. Então hoje você não precisa contratar uma agência de marketing caríssima para fazer um trabalho simples e interessante que já gera retorno para a empresa. Hoje tem muito material na internet, você pode contratar pessoas que estão fazendo técnico em coisas relacionadas a marketing, que estão estudando esse mundo por conta própria e estão fazendo as coisas acontecerem. Tem investimento? Tem que investir, não tem jeito. Não existe cliente que vem de forma gratuita, né? A não ser aqueles que já estão com a gente, e nem esses vêm de forma gratuita. A gente tem que ter uma operação de relacionamento e tudo mais em cima disso para gerar mais demanda. Mas o fato tem que ter investimento, e esse investimento, principalmente quando a gente fala do mundo digital, ele é muito palpável, né? Porque o mundo digital, diferente do mundo físico, quando a gente faz uma propaganda na TV, o que a gente consegue ver é basicamente quantas pessoas estavam assistindo, mas depois medir quanto disso retornou em venda de fato é muito difícil. Agora, no mundo digital, a gente não tem essa complicação. A gente consegue traquear, a gente consegue acompanhar os passos que uma pessoa levou desde o momento que ela viu uma propaganda na internet até o momento de efetuar uma compra, por exemplo. Então, basicamente, a gente consegue começar investindo quantias muito pequenas. A gente não precisa começar pesado. O próprio Google, né, com a plataforma de marketing pago deles, tem wizards prontos para a gente aprender e começar a investir pouquinho de forma muito rápida, não precisa ser especialista. Então, no fundo, não tem desculpa para não testar. Tem que testar, porque o resultado ele é mensurável sim, né, e uma vez que a gente consegue medir isso, a gente pode tomar a decisão se a gente continua investindo ou não. Você tem toda a razão. E você falando, veio uma história aqui na minha cabeça que eu vou compartilhar aqui. Vamos lá. Lá em 2005, 2006, já estou até falando a minha idade aí, mas deixa isso. Segredo. Começou o inbound marketing ser ser o mito, né? Não, precisa fazer inbound. O HubSpot chegou com muita força ali em 2006, 2007, muito fora do país. As empresas americanas, daí começou a descer aqui para o Brasil naquela época, o inbound marketing começou a ficar muito forte, e ele foi crescendo em conjunto lá em 2006, 2007. E ele virou um fenômeno até 2013, 2014, ele era o grande
foco das empresas para atração desses clientes. E agora, em 2015, 2016, começou a falar muito em outbound marketing, né? E esses dois geradores de demanda acabaram sendo hoje os grandes focos das empresas de tecnologia, prestadores de serviço em si. E a gente tem muitas empresas de tecnologia usando essas duas grandes frentes, que nada mais é do que o inbound marketing com estratégias, né, que levam eu sempre falo para todo mundo que o seu site é um aeroporto, que o inbound marketing está ali para criar estradas, para que todo mundo chegue ali no teu site. Exato. É um processo de compra e chegou o outbound com uma forma diferente de venda, que na verdade é um processo de venda, né? Você tem aqui muito conteúdo, muita atração do cliente, trazendo informação relevante, aqui já o processo mais cutucando a ferida, indo na dor, entendendo o mundo dele, e dentro desse todo esse fluxo, o que a gente vê é que teve evolução também, que ninguém mais vende um produto, uma solução, um serviço, seja ele vender o desembaraçador, vender aí o frete no agenciamento de carga, vender uma tecnologia como a Get, e a Plumes, vender os seus produtos importados, vender o seu produto industrializado que você produziu aqui, todos eles seguem o mesmo fluxo, que é atender uma necessidade de mercado. Com tudo isso, com tanta coisa que chegou, a gente vê um mercado saturado, às vezes, de muito conteúdo que não leva ali ao cliente. Então, o que eu falo para todo mundo quando a demanda é cara quando não é bem feito, né? Quando você não gera o cliente ideal, quando você gera muita massa de cliente, aí ela fica cara. Porque você vai gerar 300 leads, mas na verdade você tem ali entre os clientes 2 que são realmente fits para você. E aí a pergunta que eu faço, Matheus, todo cliente é um bom cliente? Todo lead é um bom lead? Ótimo, né? Essa é uma questão muito importante, né? Porque realmente, quando a gente fala de atração de demanda, né, a gente fala de colocar as nossas redes no mercado e atrair, né? E aí, quando a gente atrai, né, muito comum o pessoal pensar que, pô, cliente bom é aquele cliente que paga. E isso não deixa de ser verdade em alguns casos, né? A gente quer sim que os nossos clientes paguem, né? Mas do outro lado, existem muitos clientes que dão muito prejuízo, né, para nós. Esses prejuízos podem ser diretos, sim, tem clientes que não pagam em dia, tem clientes que demandam mais da nossa empresa do que trazem de valor para ela, né, do que de fato entregam para ela em termos financeiros, né, e a gente também tem toda a questão, né, de que a gente pode mudar o foco da empresa, a gente pode acabar tentando atrair, trabalhar num canal de aquisição, né, que atrai clientes que não são bons para a empresa, de fato, né? Então não adianta a gente tentar encaixar a empresa para atender todo mundo, né? Essa não é a tendência. E se a gente olhar para as empresas que mais crescem hoje, né, quais são aquelas? São, primeiro, aquelas que têm uma forma de gerar demanda ou algumas formas de gerar demanda previsível, né? Ou seja, tem que ser mensurável, certo? Esse é o ponto 1. E são aquelas que focam em dizer sim para clientes que são que você citou como fit, né? O que é o cliente fit? Aquele que se encaixa ao que a empresa oferece. Então, não adianta a empresa, para cada cliente novo, tentar se desdobrar, né, para tentar se encaixar a um problema que aquele cliente tem, se não é aquele o core, o foco, o ponto de atuação, aquilo que fez a empresa chegar onde ela chegou até atualmente, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, a gente tem que saber dizer não, né? Tem que saber dizer não para cliente, porque, de novo, né, demanda é caro, sim, mas um cliente ruim pode ser muito mais caro. Ele também pode reclamar depois, ele pode levar o nome da sua empresa para o mercado de forma negativa, né? O que é muito pior, né? Então, enfim, tem muita coisa envolvida aí, e é fato, a gente tem que saber dizer sim para o cliente que a gente atende bem, né? A razão de ser da nossa empresa, e dizer não para todo o resto. Isso aí. Vendedores que estão aqui assistindo a gente, dizer não é vergonha nenhuma. De forma alguma. Eu, quando procuro uma empresa, a primeira pergunta que eu faço é: eu sou fit para o que vocês vendem? Eu estou adequado dentro do que você procura? Porque senão é 3 horas de reunião para o cara vir falar e falar assim: poxa, então sua proposta está fora do que eu procuro. Não, então, olha, acho que sua empresa não é o meu perfil. Nós sabemos, nós temos que saber, né, de todo esse processo do comércio exterior que a gente vende, que a gente mostra, que a gente vive, qual é o meu cliente ideal. Eu vou dar um exemplo aqui, meu interno, Matheus, ver se... Sim. Eu quero saber se você já fez isso também. Ah. Ele veio, ele falou que ele estava começando a importar, que ele ia trazer da China, né, importação, e ele queria um software para a gestão dele, só que ele ia importar só $3 mil, ele estava abrindo uma empresa, estava naquele processo ainda da DSI, da declaração, bom, independente.
Sim. Não precisa de um software ainda. Porque ele está testando o mercado. Então, poxa, dói às vezes dizer não, mas a verdade é que eu não vou ajudá-lo tanto. Neste momento, eu não sou investimento para ele, eu sou custo. Exato. Ele entender do mercado dele para depois vir aqui e falar assim: olha, agora cresci, vou importar $50 mil, agora eu preciso de gestão. Isso. Você já falou não para alguém? Muito, muito. A gente fala não para muita gente, né? Principalmente porque desde que a gente começou a focar quase que exclusivamente em indústrias, distribuidores, importadores, na nossa atuação, a gente teve que falar não para muita empresa, né? Um exemplo muito comum é comércio. Quando vem comércio conversar conosco, né, a gente explica que no fundo que eles estão procurando um sistema de PDV, né? O ponto de venda, né? E claro, a gente poderia se adaptar, poderia, mas a gente sabe que esse cliente não vai ser o mais feliz, não vai indicar, não vai falar bem da Plumes no mercado. Então a gente tem que saber dizer não, não tem jeito. E uma coisa que a gente aprendeu é aquela empresa que fala, quem que é o seu cliente? Ah, é todo mundo. A gente com todo mundo é porque ela ainda não está madura. Então essa é uma coisa que a gente percebeu do nosso mercado, a gente percebeu sobre nós mesmos, a gente entendeu que a gente conseguiu atingir um nível de maturidade legal quando a gente aprendeu a dizer não, quando a gente descobriu quem é o nosso público-alvo. Esse é um ponto muito importante, né? Não dá para dizer que o nosso público-alvo é todo mundo. Eu acho que você já respondeu, inclusive, a pergunta que eu ia te fazer, então, em questão. E quando que a gente sabe que a gente está gerando bons leads? Exatamente, é uma pergunta importante, né? Porque, sim, se a gente está falando o que é bom lead, o que não é, o que é fit, o que não é, a gente tem que ter clareza sobre o nosso público-alvo, né? E aí a gente tem diversas estratégias para montar, né, o que o pessoal chama de persona, por exemplo, né? Que é justamente aquele tipo de cliente ou aquela pessoa que vai se beneficiar mais do que a gente vende. Então a gente busca sempre definir, a gente documenta e a gente define, a gente passa para toda empresa entender que aquele é o público-alvo que a gente tem que atuar. E aí o que a gente faz, né? Quando a gente está trabalhando com um potencial cliente novo, a primeira coisa que a gente faz é uma lista de perguntas para ver se aquela empresa se encaixa aquele público-alvo que a gente está buscando. Se não se encaixa, a gente antecipa. Olha, você não é o público ideal para nós, né? A gente pode explorar um pouco mais as possibilidades, mas a gente sabe que, por exemplo, a empresa tal pode te atender melhor. Se mesmo assim, se você já foi lá, né? Se você já foi lá e mesmo assim preferiu trabalhar com a gente, tudo bem. Né? A gente também não pode forçar a pessoa a não fechar com a gente, claro, mas a gente explica todos os pontos, afinal, nesse momento é uma questão de expectativa também. Né? Então, né, não tem jeito. Matheus, eu vou até comentar, porque chegam pra gente aqui também, eu falo, olha, eu não vou te atender tão bem quanto esse. Fala lá com esse daqui. E é meu concorrente, às vezes. Exato. Mas ele está no mercado diferente do meu. E a gente tem que saber, né? Porque a venda nada mais é do que uma relação de troca, né? Eu ajudo ele e ele me paga um valor por esse apoio. E ele é o foco. O sucesso dele é o foco. Exatamente. E falando em sucesso do cliente, foco no cliente, Matheus. Sim. Que é tão difícil a gente achar pessoas que realmente têm foco no cliente e empresas com cultura isso, porque muitas querem aumentar a receita, muitas querem bater de vendas, tocar o sino virou hoje um dos maiores desejos de todos. Exato. E ajudar esse cliente de verdade? Quando eu sei que minha empresa tem vendedor que faz isso, que é vendedor bom, que quer ajudar? Geralmente, né, primeira coisa, né, como é que a gente sabe que um vendedor é bom? Né? A gente tem que ter métrica para isso, primeira coisa. A métrica básica é acompanhar o trabalho dele de venda, acompanhar o pipeline daquele vendedor. Então, funil de vendas é uma coisa que tem se falado muito, porque é uma forma da gente enxergar que aquele vendedor está trabalhando de forma estruturada. Né? Então, o vendedor bom geralmente trabalha de forma disciplinada, estruturada, e para a gente saber disso, para a gente entender que ele está atuando dessa forma, a gente tem que ter visibilidade. Então, tecnologia entra nessa hora também. Mas a gente também costuma medir bastante, né? Se a taxa de reincidência ou recompra, né, dos clientes para quem aquele vendedor vendeu. Por quê? Porque quanto mais o cliente compra novamente, né, daquele vendedor, significa que aquele vendedor está vendendo para cliente bom, né? Cliente satisfeito, ele volta, ele compra novamente, né? Então, essa é uma coisa que o pessoal não costuma atrelar, né, a performance de vendedor, a performance de vendas, mas a gente percebeu que isso é um fator muito importante. Qual é o vendedor que traz cliente que volta? Isso é muito importante, a gente tem que acompanhar isso. Mas, claro, então, para tudo isso acontecer, a gente precisa de dado, a gente precisa de métrica, e a gente precisa de tecnologia, então, para abraçar isso tudo e depois fornecer insight para nós. Mas, no fundo, é justamente entender o que é relevante e depois medir.
É assim que a gente percebe quando o vendedor é bom. É isso mesmo. Afinal de contas, a gente consegue controlar as atividades. Se as atividades estão com foco no cliente, a gente tem a certeza de que está no caminho certo, né, Matheus? Exatamente isso. E você falou um pouco de funil de vendas, e eu vou aqui falar de 3 coisas rápidas. A gente já viu funil de vendas, Y de vendas, gravata de vendas, ampulheta de vendas, os processos, tá, gente? Exato. O funil é um deles. Exato. E o funil que ele comentou aqui, que é o que a gente chama de share of wallet, né? Que é o quanto que você consegue, depois de manter aquele cliente, transformá-lo em comprador. Essa é a venda mais satisfatória que qualquer empresa pode ter, né, Matheus? Que é aquela que o cara volta, compra de novo, ele está crescendo com você. Exatamente. E no fundo, se você observar, quando você pega uma empresa muito grande, quase todo o faturamento dela, né, vem de clientes que compram de forma recorrente. Claro, quando você chega num determinado tamanho, é muito difícil de você continuar crescendo e explorando o mercado. Uma hora, o mercado ele tem um limite de capacidade. Aí o que acontece? Você vai tentar, por exemplo, lançar um produto novo. Quem vai comprar esse produto novo de você? O cliente que está satisfeito com você. Então, o ideal é que você tenha uma base de clientes satisfeita e eu acho que, de novo, né, a métrica que diz se os seus clientes estão felizes ou não é a volta, né? O cliente que volta é cliente que está satisfeito, ou pelo menos precisa daquele trabalho que você presta, então significa que você está num mercado bom, você está ajudando quem você precisa, né? Isso aí. E eu fico dando exemplos de agente de cargas, embaraço, indústria, por aí vai, mas aqui você pode fazer paralelos aqui. Então é aquele cliente seu que fechou mais frete contigo, que parou de fechar com aquele outro que não prestou um serviço tão bom, que é o seu desembaraço, que começa a ter mais processo contigo, ele vem crescendo com você. Poxa, ele importava agora um processo, agora está com 10. Legal. Você mapeia isso, você está vendo o sucesso que você está proporcionando ao seu cliente. Aqui no caso da Get, a quantidade de processo que ele faz de importação, quantas notas ele emite, quanto de distribuição dele ele tem de estoque, por aí vai. Então, ali que você entende o quanto de sucesso você consegue entregar, né, Matheus? Exatamente. Você precisa de um CRM, Matheus? No fundo, o CRM ele é justamente a casa, né, da equipe de vendas. Tá? E quando a gente diz que ele é a casa da equipe de vendas, é porque, primeiro, o cliente está lá, né, o CRM é o berço do cliente, é onde todos os dados do cliente vão estar, né, é onde a gente vai adquirir aquela chamada visão 360 do nosso cliente, mas é também onde o processo de venda se passa, é onde a gente estrutura, né, um workflow, um fluxo de trabalho previsível, replicável, né, porque não adianta nada a gente ter 50 vendedores e não aprender nada com eles e replicar isso para os demais. Então, a gente tem que evoluir, a melhor forma de fazer isso é criando processos e melhorando esses processos. E é lá também que a gente encontra as métricas, né? Então, quando todo o trabalho com clientes, informações e todo o trabalho de venda se passa num só lugar, a gente ganha essa capacidade de enxergar o que está acontecendo nas nossas vendas e evoluir. Né? Então, quando a gente fala, né, muito tem se falado sobre centralizar a nossa visão no cliente, né, é isso, é a gente ter dados, conhecimento, informação, métrica, tudo num lugar só para a gente poder trabalhar melhor. E aí a gente ganha o quê? Né? A gente ganha capacidade, de novo, primeiro, básico, visibilidade. Né? Então, CRM é para toda empresa? Sim, porque toda empresa vai vender para o cliente dela. Né? Então, toda empresa precisa de CRM, sim. E aí, claro, para cada tipo de empresa, a gente tem um CRM diferente. A empresa, né, o varejo, o CRM dele vai ajudar a fazer o quê? Vai ajudar a detectar tendências de compra, vai ajudar a fazer campanha de e-mail marketing para atrair, para promoções, enfim, é um formato muito diferente de um B2B. O B2B, ele vai tentar estruturar o trabalho do vendedor, ele vai tentar antecipar compras que o cliente pode ter que fazer, ou seja, o vendedor sendo proativo e não sendo só o atendimento, né, que é o formato muito padrão desse mercado. O pessoal costuma trabalhar só com atendimento, né, e a gente está falando aqui de geração de demanda, que é justamente o contrário, é a gente ir até o mercado, e o CRM, ele vai usar as informações que ele tem lá para sugerir visita, né, sugerir venda, sugerir preço, né, também é uma coisa importante, né, muitas empresas acabam se confundindo bastante na hora de ofertar preço para cliente, deixando gente insatisfeita, até isso pesa, né, não é só uma questão de produto. Enfim, o resumo da história toda empresa precisa sim de CRM, porque toda empresa nasceu para servir cliente, né, e o CRM é quem mostra o que está acontecendo com o cliente, é quem mostra o que está acontecendo com as vendas. Ou seja, precisa. Exatamente. A resposta é sim. Precisa. Tem um estudo importante, que é do vendedor desafiador, que não é mais aquele vendedor que é o relacionamento com o cliente, que tem cadeira cativa ali, né? Isso. É aquele vendedor que realmente desafia o cliente dele a ter cada vez mais sucesso, a crescer cada vez mais.
Então, o vendedor, ele é um CEO por 10 minutos, né, no telefone, ele tem que mostrar para o cara, eu acho que o caminho é esse, vamos conversar a respeito sobre isso. Ele tem que conhecer o negócio do cara para propor uma solução adequada para ele. Eu concordo totalmente com isso. Exatamente, ainda mais porque quando a gente está falando de venda técnica, né, o vendedor ele não tem que vender só um produto, ele tem que vender conhecimento, ele tem que vender uma consultoria praticamente, né? Quando a gente fala de venda de máquinas, venda de materiais hospitalares, né, a gente tem uma pancada de segmento por aí, né, que depende do conhecimento do vendedor. E se ele terceiriza isso para o cliente, ele perde oportunidade, ele perde credibilidade, o comprador deixa de confiar nele, né? E uma vez que ele tem a cadeira cativa dele lá, ele tem um relacionamento, se trocou de pessoa, né? Como é que fica? Então, ele tem que ter feito um trabalho que transcende a pessoa que está do outro lado. Ele tem que ser referência para um tipo de solução para aquela empresa, né? Perfeito, concordo 1000% contigo. E de tudo isso que foi lindo aqui, mas me fala um pouco da sua experiência, um caso real aí de vocês que vocês usam, que vocês acham que realmente faz sentido para as empresas do comércio exterior. Um exemplo de automação para vender mais. O que você pode compartilhar com a gente de conhecimento? Uma coisa que a gente costuma perceber bastante é que as empresas, vamos falar dessa parte de atendimento novamente, que é importante, né? A gente vê que esse mercado, esse público, ele geralmente tem uma base de clientes com quem eles atuam de forma frequente, mas a gente ouve muito a questão de atendimento, eu vou atender meu cliente, eu vou atender meu cliente. Sim, o atendimento ele tem que ser feito, mas uma área de vendas ela não pode ser encarada como uma área de simplesmente atendimento, né? Ela tem que ser uma área de geração de receita. E quando a gente fala de geração de receita, né, é uma empresa, é uma equipe, né, que tem que ser responsável, né, por colocar dinheiro para dentro da empresa. Então, independente se teve um mês bom, se o mercado estava ruim naquele momento, essa equipe ela tem que ser responsável por isso. E uma das automações que a gente mais sugere é justamente aquela que prevê, né, ajuda a prever recompra de cliente. Então, trabalhar com fluxos automáticos de sugestão de visita ou ligação que for, com base em data de última compra, ou então, por exemplo, com base num produto que comprou e geralmente um outro produto que agrega bem aquele primeiro produto depois de 6 meses da compra. É muito comum, por exemplo, empresa que vende equipamento, daqui a um ano ofertar uma manutenção preventiva, esse tipo de serviço. Então, a gente costuma sugerir que o principal tipo de automação para esse mercado é sugestão do momento propício para comprar. E aí, quando você começa a colocar isso, você detecta que isso funciona para um vendedor, que já, por exemplo, faz isso por natureza, você aplica isso para os outros 10, para os outros 15, aí você cria um processo de vendas automático e previsível, porque você não depende mais do mercado vir até você, você começa a fazer prospecção ativa em cima da sua própria base. Então, eu acho que esse é um dos principais exemplos de automação de venda recorrente. Isso aí. É o como o mercado exige hoje que as áreas de venda sejam. Eu vou falar uma frase aqui. Se você tem que vender X tantos, que você tem uma taxa de conversão de X%, quantas oportunidades você tem que ter na mão para bater aquela meta? Quantos clientes você tem que ter na mão para fazer com que eles tenham sucesso para você? Se você não se faz essa pergunta todo dia, recomendo aí alguns livros importantes. Tem o do Aaron Ross, que todo mundo conhece, da Receita Previsível, e tantos outros, como O Vendedor Desafiador e por aí vai, que te desafiam a saber mais sobre isso. É a pergunta, é a matemática do dia. Um dia sem regra de 3 em vendas para saber taxa de conversão, tem alguma coisa errada. Exatamente. No fundo, a gente não pode ser vítima do mercado, a gente tem que controlar o mercado, né, e a melhor forma é ser proativo, não tem jeito. Exatamente. E com foco no cliente e não foco no sino. Exatamente. E você comentou muito em algumas conversas que nós tivemos sobre a informação e a decisão descentralizada. O que é isso? O que é a informação e a decisão descentralizada? E como que isso pode ajudar as empresas a ter cada vez mais retorno? Então, vamos lá, né? Isso a gente fala bastante em gestão de forma geral, tá? No fundo, o mercado ele está partindo para isso. Grande parte das empresas, principalmente de tecnologia hoje em dia, elas têm uma gestão, um sistema de gestão bastante descentralizado. Por quê? Né? Primeiro porque pessoa boa, né, gosta de poder tomar decisão, gosta de pensar e trabalhar dessa forma. Então, quando a gente descentraliza decisões, a gente ganha a capacidade de atrair mais talentos e tornar a empresa, né, um berço de pessoas boas. Segundo ponto, quando a gente centraliza as decisões, a gente tem a nossa capacidade de tomar decisão num dia, ela é limitada, certo? A gente tem até o Mark Zuckerberg do Facebook, que veste a mesma roupa todo dia para não ter que tomar decisão relacionada a isso, né? Então, ele ganhou uma decisão a mais no dia.
Então, o mercado, né, isso já tá provado, tem bastante estudo relacionado a isso, a capacidade de decisão do ser humano. Então, quanto mais a gente descentraliza, mais decisões a gente consegue tomar no nosso dia a dia, mais rápido a empresa evolui. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, quando a gente fala de vendas, a gente tem que dar a capacidade para a nossa equipe comercial poder tomar decisão. Claro, a gente tem que ter as nossas regras de trabalho, mas a gente tem que dar espaço fora disso para a equipe atuar e correr atrás de um número. Então, o CRM ele ajuda também bastante nesse ponto. Aí a gente está falando exclusivamente, né, de tomada de decisão descentralizada dentro de vendas. A gente tem o vendedor entendendo, né, tendo acesso a histórico, tendo acesso a como é que está o funil de vendas dele. Ele começa a saber se ele vai ter que fazer mais, se ele vai ter que correr atrás de abrir mais novas oportunidades, ou se vai ser melhor ele focar em fechar aqueles negócios, aquelas propostas que ele mandou recentemente. E aí o que acontece? O vendedor ele começa a pesar o que ele tem que fazer, e não o gestor dele numa reunião no final do mês ou na sexta-feira, brigando com ele, falando, cadê venda? Não é assim que funciona. A gente tem que dar munição para o vendedor para deixar ele tomar decisão, porque assim ele primeiro vai evoluir mais rápido, porque ele vai ser forçado a pensar, e a gente vai garantir que a gente consiga manter os nossos melhores talentos próximos, porque no fundo, pessoas boas querem tomar decisão. Exatamente. E a gente coloca, vou pôr aqui na tela, tá, pessoal, para todo mundo ver. E a gente contrata pessoas boas para que elas nos falem o que fazer também, né? Mas exatamente, Steve Jobs, exatamente. Eu acho uma opinião que eu tenho sobre o momento de vendas hoje e por que eu não sou muito fã desse processo de festas, né, de vendas e por aí vai, é que ele torna algo muito mecânico, né? E venda é um negócio muito pessoal. Quando o cara confiou em você, você conseguiu fazer com que ele mitigasse riscos, você conseguiu fazer com que ele maximizasse a operação dele, que ele tivesse mais controle, mais gestão, que ele não precisasse depender de ficar buscando históricos e por aí vai dos e-mails. O seu vendedor ele tem que ter autonomia, né? Ele tem que saber claramente o que ele pode fazer, até onde ele pode chegar, né? E deixar com que ele faça. E se errar, faz parte do aprendizado também, né? Vendedor que não erra não é um bom vendedor. Eu com certeza já fui vendedor um dia e eu errei bastante até chegar lá. Já fiz alguns descontos mirabolantes, já não apliquei desconto, já via, mas faz parte do processo de aprendizado e é isso que faz com que o time evolua. Exato. Eu gostei muito que você falou da descentralização, né? Como o microgerenciamento no time de vendas acaba prejudicando, né? Deixa eu ver o e-mail que você passou. Antes de mandar esse e-mail, me chama, que eu quero validar. Exatamente. Você tem que confiar na tua equipe. Como é que você contrata uma pessoa e depois você quer fazer o trabalho por ela? Né? Não existe isso, né? Pode complementar. Eu vou falar mais. Eu já conheci gestor que fala, antes de enviar a proposta, eu preciso aprová-la. Não dá, exatamente, porque cadê as regrinhas? Cria uma regrinha e deixa o vendedor trabalhar, né? Cria a regrinha que, obviamente, vai proteger a empresa de ter um prejuízo, né? Mas a partir daquela regrinha, deixa o vendedor trabalhar, né? Porque a empresa precisa de velocidade. De novo, a velocidade, de novo não, né? Eu nem sei isso, mas a questão a velocidade de um processo, ela é dada pela sua etapa mais lenta, né? Então, quando a gente tem um fator, né, que está atrasando todo o processo, muitas vezes é um gestor, em outros momentos é um orçamentista, né? Então você tem que garantir que você tire tudo da frente para as vendas poderem acontecer, né? Inclusive, então isso significa na prática, né, descentralizar muitas decisões, né? Tem que dar poder de decisão. Isso mesmo. E teremos uma palestra daqui a pouco com o Rafael da Nexus, falando um pouquinho de Omnichannel, que é um momento atual de falar, muita empresa SaaS, muita empresa na nuvem, trazendo tecnologia boa, moderna, onde a gente consegue ter uma gestão Omnichannel. E a Plumes? Como é que ela está com as integrações de tudo isso que a gente falou aqui? Conta um pouquinho da Plumes para a gente aqui. Como é que está esse processo? Vamos lá, vamos contar um pouco da Plumes, o que a gente faz primeiro, né? Depois falar um pouquinho dessa questão de integrações e tudo mais, né? A Plumes, então, ela é uma empresa de CRM, né? A gente tem uma solução de CRM focada em indústrias, distribuidoras, importadores, revendedores, etc. Tá? E essa solução é focada em quê? Primeiro ponto, a gente conseguir atender melhor nossa base de clientes, conseguir gerar de forma automática oportunidades dentro dessa base de clientes. O segundo ponto é ajudar a gente também a fazer gestão do processo de vendas. O que é o processo de vendas? Eu tenho uma base de clientes, uma carteira, e eu vou gerar oportunidade ali dentro. Da mesma forma, como a gente falou de geração de demanda,
a gente vai tentar trabalhar em formas de fazer inbound marketing, outbound marketing, e isso tudo vai gerar oportunidade para a gente. Então, uma vez que a gente está gerando demanda de diversas formas, a gente tem que trabalhar isso num processo previsível, né, num funil de vendas que a gente consiga controlar, aplicar boas práticas para os demais, e, como a gente comentou, sem trazer burocracia excessiva para não travar os talentos, né? Os bons vendedores que sabem o que estão fazendo. Então, a gente tem esse segundo pilar. O primeiro pilar, geração de demanda dentro da carteira. O segundo pilar, gestão de funil de vendas, né? Gestão do processo comercial. E aí, por fim, e vem o grande diferencial da Plumes, né? Que é justamente esse destaque e faz a gente focar nesse mercado, que é toda aquela parte que costuma ficar no RP, e que faz o vendedor, principalmente empresa que já contratou CRM, sabe? Né? O vendedor acaba tendo que usar de um lado o CRM para fazer essa parte mais de gestão e o RP para fazer a parte operacional de orçamentos, pedido de venda, cálculo de imposto, acessar estoque e tudo mais. A gente trouxe isso tudo para o sistema de CRM para o vendedor usar uma plataforma só. Assim a gente garante o engajamento dele, que é uma das grandes dificuldades sempre foi desse público-alvo quando contrata CRM. E aí, claro, quando você fala de conectividade e integração, que é o presente e o futuro, a gente tem que desembocar isso tudo no ERP. E aí que a gente começa a falar de integração, por isso que a gente está aqui falando de parceria também, né, Thiago? Exatamente, porque no fundo o mundo ele está indo para esse caminho de conexão. As ferramentas elas estão seguindo uma tendência de se especializarem em pontos específicos, então a gente precisa se conectar. A gente, por exemplo, tem mais de 10 tipos de ferramentas diferentes para fazer geração de demanda. A gente tem ferramentas de e-mail marketing, a gente tem ferramentas de inbound marketing, a gente tem ferramentas de outbound marketing, enfim, uma infinidade de coisas, e existem empresas que estão focando somente nisso. E aí a gente precisa garantir que isso entre num fluxo de gestão comercial robusto, que é a casa do CRM, onde vai desembocar. E depois, claro, o CRM fechou uma venda, ele vai para um sistema de gestão, né? Vai para um sistema de RP, ele vai para um sistema de pós-venda para também ter, por exemplo, atendimento do lado de lá, ferramentas como a Zendesk, que fazem justamente a gestão de tickets de suporte, os chamados com cliente, enfim. Então, a gente tem todo um ecossistema, e quando a gente pega empresas que fazem isso tudo sozinhas, geralmente é tudo um pouquinho ruim, né? A gente tem isso, é tudo mais ou menos, né? Então, o mercado não precisa mais disso. O mercado está pronto para conectar, né? A nuvem, ela veio aí para isso, né? Então, a gente precisa falar de conexão, né? E o CRM, ele é muitas vezes a porta de entrada para esse mundo digital. Tá bom? Então, a gente tem que falar de conexão sempre, e o Plumes, a gente gosta bastante de trabalhar com isso. Eu conheço a ferramenta, é uma ferramenta user-friendly, super fácil de navegar, e você, vendedor, que às vezes fica aqui, eu estou olhando o teu olho, às vezes 30 minutos para fazer um cadastro de um cliente, o Plumes lá para você ver que em 30 segundos você faz tudo isso. Exatamente. Isso quando ele não vem direto do site, preencheu as informações do site, caiu direto no CRM, não precisa ficar redigitando, não perde e-mail, né? Tem muita coisa aí no meio. Gasto tempo para vender. E é onde a tecnologia vem, né, Matheus? A tecnologia, ela vem para, além de te dar toda essa gestão, ela vem para te dar informação para tomada de decisão e fazer maximização operacional. Muita gente confunde tecnologia com vou precisar de menos gente, vou poder demitir pessoas. Não. Pegar aquelas pessoas que você já tem e vai fazer com que elas gerem mais receita para você, que façam mais pela sua empresa, porque elas vão parar de fazer o que não devem e vão só focar naquilo que realmente dá retorno. Exato, colocar o ser humano para pensar, né? E, em vez de ficar basicamente fazendo o trabalho que um robozinho pode fazer, né? Então coloca o ser humano para pensar. Exatamente. Matheus, tivemos aí um excelente bate-papo. Acho que essa era a ideia, de passar um pouquinho de conhecimento dos processos de venda. Passamos ali desde o porquê fazer a venda B2B, quais são as questões envolvidas, como se gerar demanda é caro e como gerar demanda, contamos uma historinha ali do marketing. Exatamente. Cliente bom, quem que é um cliente fit, eu acho que foi interessante todo esse argumento que você usou aqui para mostrar que falar não às vezes é necessário. Com certeza. Né? Passamos ali de como que se a sua empresa está gerando bons leads, que tem conectividade com isso, né? de saber para quem você está vendendo. Depois passamos um pouco sobre o modelo de vendas, né, que está sempre mudando, como se sua empresa tem bons vendedores, se precisa de um CRM, acho que deixou claro que sim. Ou seja, sei que você tem a Plumes, mas o CRM ele é importante para a sua empresa. A gente não criou à toa, né? A gente não foi atrás desse mercado à toa, né? Então, a gente viu um problema e a gente foi atrás de empresas que tinham esse problema, né? Justamente os nossos fits.
Demos um exemplo ali de automação para vender mais, que você compartilhou um pouco do seu conhecimento. Mostramos ali que gestão precisa ser descentralizada, tomada de decisão precisa ser descentralizada para ter uma equipe de vendas de alta produtividade. E no final das contas aqui vocês puderam saber um pouquinho mais sobre a Plumes, e aí eu vou deixar aqui o site deles para que vocês possam dar uma olhada. Matheus, muito obrigado. Eu vou, como recado final aqui, o que você acha que seria seu maior, que seria a sua maior contribuição hoje para o mercado de distribuidoras hoje? Qual seria? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, foi uma ótima conversa mesmo. Eu acho que a mensagem que eu gostaria de dizer, né, o mercado, a gente está com a nossa missão de educar o mercado, tá? A gente está vendo que esse mercado de indústrias, empresas que vendem produto de maneira geral, ele está ficando para trás, tá? Com relação a empresas de serviços, empresas de tecnologia, a gente está notando isso. E a nossa missão aqui é trazer educação para esse mercado e mostrar que vendas mudou, né? Como a gente já falou, vendas agora não é mais uma questão simplesmente de relacionamento, talento do vendedor, isso pesa, mas hoje quem tem processo, quem tem disciplina, quem tem visão de dados, visão numérica e toma decisão com base em informação palpável, é quem está saindo na frente. A gente está vendo isso em outros segmentos, a gente está vendo isso, né, em empresas que vendem produtos, a gente vê que aquelas que mais crescem, e a gente lança o desafio para o pessoal analisar, conversar um pouquinho com o líder do segmento dele, para ver como é que está usando tecnologia, porque a gente tem certeza que está. Inclusive, a gente tem líderes de mercado usando muita tecnologia, a gente conseguiu ver isso na prática. Então, a mensagem que a gente dá o processo de vendas mudou, a gente está aqui para educar, e a gente espera que vocês recebam essa educação, seja da Plumes, seja de qualquer outra empresa, seja de qualquer outro conteúdo que vocês encontrem por aí, mas evoluam. É isso aí, Matheus. Muito obrigado pela tua participação. E pessoal do Comex Digital Talk, nesse último dia, a próxima palestra com o Rafael Vilela, COO da Nexas, a gente vai falar um pouquinho sobre o Omnichannel, um pouquinho dessa conectividade entre todas as áreas, softwares, trazendo uma gestão única para vocês. Vai ser uma palestra sensacional. E estamos aqui para participar desse último dia com mais 3 palestras. Teremos o Rafael, teremos o Yuri Cunha, especialista em comércio exterior, ainda hoje falando sobre o futuro do mercado de comércio exterior, um bate-papo sensacional que teremos. E finalizaremos o dia aí, o grande evento do Comex Digital Talk, em sua primeira edição, com o Gabriel Costa, falando do Mickey no navio, um pouquinho de excelência no atendimento, trazendo toda a cultura Disney para que você, profissional de comércio exterior, possa aplicar o Customer Success da sua empresa. Muito obrigado por mais uma vez estar aqui conosco e vem com a gente que ainda tem muito mais. Valeu, pessoal.